Olá, olá, professores, professora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento da área de Ciências da Natureza. Então, a gente sempre fala, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, independente, então, do horário que você está aqui acompanhando a nossa formação de hoje, a gente espera que vocês tenham um momento muito proveitoso, formativo. Como sempre, vou me apresentar. Eu me chamo Mariana Tambellini Faustino, sou professora, né, e também coordenadora da área de Ciências da Natureza, atualmente aqui no Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vamos hoje... antes eu tenho que fazer minha audiodescrição, não posso esquecer, né, então eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, cabelos ruivos, olhos castanhos, estou usando hoje um óculos rosa, como sempre, uma blusa azul. Atrás de mim, vocês podem ver um armário, tá bem? Aproveito a oportunidade também para saudar aí as nossas intérpretes de Libras. Então, vamos dar início à nossa formação de hoje. Vou subir aqui a apresentação. Espero que vocês estejam bem e bora lá. Então, essa é a nossa nona formação do primeiro bimestre. E ela, na verdade, é a última formação de etapa. Então, agora, a próxima vez que a gente for se ver, a gente vai estar já na formação do segundo bimestre. Ainda, na semana que vem, como sempre, vocês terão a última de ano e série, tá bem? Então, aqui, essa formação de hoje, ela está dedicada para todos os professores da área de Ciências da Natureza. Quais são os objetivos, né? Então, hoje a gente vai retomar a discussão que a gente começou lá na semana passada, há 15 dias, na verdade, na nossa última formação de etapa, sobre interdisciplinaridade no ensino de Ciências da Natureza. E vamos também explorar aí novas potencialidades dessa abordagem em processos de ensino e aprendizagem, tá bem? O segundo objetivo, a gente espera, né, com essa formação, favorecer o planejamento de atividades colaborativas entre vocês, professores da área de Ciências da Natureza, né, de uma mesma unidade escolar. Então, de forma a sempre vocês levarem em consideração aí o contexto da escola, o contexto dos seus estudantes, da realidade, né, na qual a escola está inserida, para fazer, então, um planejamento bem apropriado para o contexto aí de vocês. Dando andamento, a gente sempre também mostra a nossa agenda. A gente tem 3 momentos na formação de hoje. O primeiro momento, a gente vai retomar um pouco ali, conversar mais um pouquinho sobre as formações, né, mostrar ali onde a gente está, tudo que a gente já vivenciou nesse bimestre. Aí a gente passa para um segundo momento, que a gente vai, então, justamente aprofundarmos, né, nas questões da interdisciplinaridade na área de Ciências da Natureza. E, por fim, o nosso último momento, o terceiro momento, será ali o momento da gente conversar sobre as sugestões de atividades para o desdobramento da TPC nas escolas. Chegamos, então, primeiro momento, né? Vamos falar um pouquinho das nossas formações. Vamos retomar algumas informações que, na verdade, vocês já conhecem, a gente vai só passar rapidamente. Aqui a gente traz sempre a nossa linha do tempo, do primeiro bimestre. É importante para vocês se situarem, né? Perceberem também quantas formações já aconteceram, se por acaso perderam alguma, vocês conseguem, então, voltar e assistir. Então, a gente teve lá no primeiro momento, né, no comecinho do ano, 2 formações que trouxeram mais informação, trouxeram mais uma retomada de informações que vocês tiveram no planejamento, na semana de planejamento. Aí depois a gente entrou no bloco 1, né, que eu estou chamando de blocos de formação nesse primeiro bimestre, que o assunto foi currículo em ação e as aprendizagens em espiral. Então a gente teve 4 formações, né, 2 de etapa e 2 de ano e série. E agora a gente está neste segundo bloco de formações, que vocês podem ver na imagem ali delineado, né, em vermelho, que vai aprofundar sobre a interdisciplinaridade na área de Ciência da Natureza. Já tivemos uma formação de etapa, que aconteceu no dia 24 de março, uma formação de ano e série, e nessa formação de ano e série, que foi a que vocês tiveram na semana passada, foi super interessante, juntamos os componentes curriculares de ciências com física, então foi uma dupla, né, os formadores estiveram juntos ali, apresentando para vocês sugestões de atividades interdisciplinares, e a outra formação que a gente teve foi biologia junto com química, certo? Essa formação que aconteceu no dia 31 de março. E aí, hoje, então, a gente está na formação de 7 de abril, certo? Na formação de etapa. E como eu mencionei, que é a última, né,
do bimestre de etapa, e vocês ainda terão a última de ano e série na semana que vem. Tudo bem? Vou passar, então. Esse slide também, só para retomar, né, a diferença das formações, vocês também já estão acostumados com esse slide. A gente tem a formação de etapa, a gente tem a formação de ano e série, todas essas formações estão ali interligadas por um eixo formativo, uma temática que a gente dialoga em todas essas formações, e também sempre levamos em consideração aquilo que foi solicitado, né, aquela sugestão que a gente dá de atividade em uma formação, para que exista, então, uma continuidade dessa atividade na formação seguinte, tá bom? Que são as atividades então, de desdobramento nas escolas. Vocês podem ver aqui na imagem que está na intersecção, né, entre as formações de etapa e de ano e série. Mais uma vez, aproveito para lembrar, né, que este bimestre a gente não está trabalhando com Aprender Sempre, né, não tem caderno Aprender Sempre de Ciências da Natureza no primeiro bimestre. A gente vai começar a falar sobre ele no segundo bimestre, então quer dizer, daqui a pouquinho, né? E mais, então, o que a gente trabalhou? Neste primeiro bimestre, a gente deu foco aí no currículo em ação, né, para o nono ano, no caderno do nono ano, e no São Paulo Faz Escola, o caderno da terceira série do ensino médio. Bom, falei que era rapidinho, era só mesmo para dar uma retomada nessas informações importantes, caso vocês tenham perdido, né, em alguma outra formação anterior, e vamos partir para o que interessa mesmo agora, é conversar sobre a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza, tá bem? Parte 2, porque a gente já começou, como eu disse, há 15 dias atrás. Vamos relembrar, então, quais foram alguns pontos mais importantes que a gente dialogou, né, com vocês aí há 15 dias atrás. Primeiro, né, a gente trouxe ali um slide mostrando as diferenças entre multi, pluri e interdisciplinaridade, né? A gente traz uma referência de Japiaçu, de 79, que ilustrava ali rapidamente, de uma maneira bem didática, quais eram as diferenças. Então, multi, a gente tem lá os componentes que não tem muita conexão, são assuntos que poderiam estar interligados, que, na verdade, se não existe um diálogo também entre os profissionais, entre os professores e professoras que estão dando essas disciplinas, né, esses componentes curriculares, acaba que cada um trata essa temática dentro da sua caixinha. Quando a gente passa para um nível de pluridisciplinaridade, a gente já está, então, o quê? Conseguindo dialogar melhor entre esses profissionais. Então, a gente, às vezes, começa a dar um assunto, eu como professora, minha formação é biologia. Então, eu lá na sala de aula de biologia, eu posso pensar, nossa, essa temática tem tudo a ver com química, então eu posso perguntar, pedir para o meu colega, professor de química, me ajudar a ministrar essa temática sob a ótica da química. Então, começa a existir já uma comunicação mais legal entre os professores para pensar nessas práticas colaborativas, né? Mas, e assim, até reforcei na semana passada, que é um ponto muito importante de se começar. Às vezes é muito difícil a gente começar de cara numa formação interdisciplinar, né, numa ação interdisciplinar. Então, às vezes, iniciando as conversas com os professores, pensando em práticas pluridisciplinares, é uma boa forma de começar aí, ter esse hábito, né, de práticas colaborativas. Bom, e aí chegamos na interdisciplinaridade, que vai exigir, então, um planejamento maior, né, pensar as temáticas e juntos, todos os profissionais ali que querem estar envolvidos com essa ação, pensar de que maneira, né, o seu componente curricular, a sua área de domínio, pode, então, auxiliar, né, num projeto, numa ação aí que vai levar mais tempo na escola, até mesmo uma ação pontual, mas que exista, então, esse planejamento, certo? Então, é horizontal, na medida que a gente fala que os professores estão ali trabalhando todos juntos, mas é importante que tenha uma coordenação. Essa coordenação pode ser pelos próprios coordenadores, né, das escolas, ou até mesmo os professores juntos, né, um ali que tem a ideia pode estar atuando como coordenação desse grupo de professores, tá bem? Conversamos também sobre a polissemia dos termos, né? Então, quando a gente fala interdisciplinaridade, existem referenciais que
não gostam de fazer uma definição única, né, rígida desse termo, porque existem muitas variações conforme a gente vai lendo aí outros autores, outras autoras, tá bom? Então a gente trata esse termo como um polissêmico, existem diversas variações e diversas interpretações. Trouxemos na nossa formação passada também uns trechinhos, né, do currículo em ação, para mostrar como o currículo em ação, né, ele está relacionado, ele traz evidente aí ações interdisciplinares, como que a gente pode desenvolver essas ações interdisciplinares na sala de aula e a importância, de fato, de trazer ações desse tipo, tá bom? Conversamos também sobre o trabalho colaborativo, né, entre os diversos componentes curriculares, no sentido de que a interdisciplinaridade, ela vem não como uma maneira de você excluir e acabar com os componentes curriculares, mas mais no sentido de cada um ali tem a sua grande importância. É muito importante que o professor de química, ele vai trazer o olhar da química, o professor de física vai trazer o olhar da física, e juntos eles vão dar o quê? Uma maior complexidade para aquela temática que está sendo trabalhada. Tá bem? Então, no final das contas, né, a gente conseguiu trazer na formação passada algumas contribuições de autores importantes, como Japiaçu, que eu comentei, Ivani Fazenda, né, e esse artigo de Mosene e Osterman, muito interessante, que inclusive eu tinha comentado, caso vocês, né, nos desdobramentos, para ler esse artigo, que era uma revisão bibliográfica sobre a temática. Bom, então já conseguimos relembrar bem o que a gente falou na formação passada. E aí, esse próximo slide, ele traz como se fosse uma síntese, né, do que então a gente consegue entender da interdisciplinaridade. Se a gente não fecha um conceito, uma definição única, a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia do que é essa interdisciplinaridade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com resolução de problemas, é uma forma legal, bacana de a gente conseguir trabalhar aí conjuntamente, colaborativamente com outros profissionais, né, de outros componentes curriculares. Traz a complexidade, né, então, como eu já comentei um pouquinho antes, né, no slide anterior, que quando a gente traz, então, uma temática, uma problemática, pensando numa resolução de problemas, de diversos olhares, né, diversos outras facetas da situação, a gente se aproxima da realidade vivida por aquele estudante, né? Então, ele traz, sim, uma maior complexidade, um maior aprofundamento naquele estudo. Tem que lembrar também que é sempre importante a gente levar em consideração o processo, né? Quando a gente está trabalhando com uma ação interdisciplinar, o processo se faz mais importante do que aquele produto final, né? Então, para não ficar com aquela sensação só de, no final teve ali um projeto bacana, foi legal a última etapa, mas a gente não pode desconsiderar tudo aquilo que se passou, né? Então, todo um fato de se acostumar, tanto os professores como os alunos, a esse trabalho colaborativo coletivo, tá bem? E justamente, se a gente pensa, né, nesse processo, a gente está tentando o quê? Superar o ensino fragmentado, né, o ensino que trabalha os conteúdos, cada um na sua caixinha, né, sem ter muito extrapolar aquilo para um contexto real do aluno, e aí ele vai ter dificuldade justamente de conseguir, então, enxergar aquilo que ele está tendo em sala de aula no mundo dele, né, na realidade dele. E aí, por fim, né, mas não menos importante, a gente tem aqui a questão dos temas transversais, como que o trabalho interdisciplinar, então, favorece, né, a abordagens de temas transversais. E é justamente sobre isso que a gente vai continuar agora a nossa conversa, né, a partir da BNCC e também no documento curricular, do Currículo em Ação, a gente tem exposto os temas contemporâneos transversais. Aqui eu fiz uma síntese daquilo que está no documento, vocês poderão depois acessar, está lá na página 136 do Currículo em Ação, Currículo Paulista, me perdoem, e aí está lá, então, temas contemporâneos transversais, quais são eles, né? Então a gente começa com meio ambiente, né? Então meio ambiente, olha lá, a gente pode trabalhar temáticas muito variadas, né? Então desde
projetos de educação ambiental, educação para o consumo, né, um consumo consciente, uma conscientização crítica aí sobre as mudanças climáticas, a importância da gente ter essa preocupação com o que está por vir, né? Então, assim, quando a gente fala de temas transversais, na verdade, são temas que extrapolam aquilo que a gente entende como componente curricular. Então, o que quer dizer, né? Meio ambiente, a gente pode pensar, está mais associado com biologia, ou está mais associado com ciências ou com geografia. Não quer dizer que é uma temática que não possa ser trabalhada por outros componentes curriculares. Inclusive, é tão importante que a gente tenha esse hábito de extrapolar e outros componentes trabalharem também com questões, por exemplo, voltadas para o meio ambiente. A mesma coisa a gente pode falar sobre ciência e tecnologia. Então, ciência e tecnologia, o que a gente pode dentro, né? O que pode abrir para a gente conversar sobre ciência e tecnologia? Às vezes podemos trabalhar história, filosofia das ciências, né? O método científico, questões que envolvem aí ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, questões sociocientíficas, temas polêmicos, né? Poxa, às vezes é muito bacana pensar num projeto sobre temas polêmicos de ciência, e aí junta professores de história, professores de ciências, professor de português, professor de artes, então a gente consegue, de fato, trabalhar numa perspectiva interdisciplinar a partir desses temas transversais. Se a gente vai para a economia, né, aí tem lá no currículo falando possibilidades, né, trabalho, educação financeira, educação fiscal, né, a gente pode pensar também hoje em dia em entender flutuações, né, do dinheiro, das moedas em geral. Então, quer dizer, é muito importante que os alunos também tenham esse aprofundamento, né, esse conhecimento aí, que seja, mesmo que seja um conhecimento básico, para depois conseguir entender melhor como que funciona a dinâmica aí da nossa sociedade. Se a gente parte para saúde... Desculpa, deixa eu beber uma aguinha. Pronto, desculpem, gente. Se a gente parte para a saúde, também, outra temática super importante a gente trabalhar. Inclusive, uma das propostas lá da próxima pauta, que acontecerá de ciências e física, na verdade, a que aconteceu na semana passada, tratava sobre a questão da saúde, né, a radiação, como a gente usa raio-x, né, outros elementos da radiação aí para o nosso bem, né, para o diagnóstico de doenças. Então, foi uma formação bastante interessante. E temos ainda multiculturalismo. Na verdade, o multiculturalismo a gente vai trabalhar questões de diversidade cultural, educação para a valorização, né, dessa multiculturalidade, né, nas nossas matrizes históricas, porque não uma retomada de culturas ancestrais, de povos tradicionais, né, então temáticas também muito, muito importantes serem trabalhadas nas escolas. E, por fim, cidadania e civismo, né, onde a gente consegue, então, trabalhar com questões de direitos, né, direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, pensar em uma sociedade democrática, então, essas bases de uma sociedade democrática, né, vida familiar e social, ou seja, né, só aqui nesse slide a gente já abriu uma gama enorme de possibilidades de temáticas que vocês poderão trabalhar aí dentro da escola de uma maneira interdisciplinar dentro desses temas que são os temas transversais. Tudo bem? Bom, e aí a gente trouxe, então, agora aqui um artigo, né, de Stamberg, de 2016, e essa pesquisadora, ela entrevistou diversos professores e professoras da área de ciências da natureza para entender um pouco mais esse conceito de interdisciplinaridade. E um dos pontos muito importantes e interessantes da gente perceber e ler nesse artigo são, sim, os limites e desafios que implica, né, em você desenvolver alguma ação interdisciplinar. Todo mundo entende o quão importante e o quão pode ser relevante para a formação daquele aluno ações nesse sentido. Mas e os problemas, assim, e as dificuldades que os professores enfrentam, né? Então, tá aqui algumas apenas, né? Então, por exemplo, falaram bastante sobre carga horária elevada, né? Então, sim, se o professor precisa estar em sala de aula
por muitas e muitas horas, quando que tem espaço para dialogar sobre práticas interdisciplinares, né? Agora, aqueles professores que atuam em diferentes escolas, que aí soma, né? Além da carga horária elevada, tem também o tempo de trajeto, de você se deslocar para uma escola, de uma escola para outra. A gente sabe que essa acaba sendo a realidade de muitos professores, né? Resistências, aí a gente pode colocar resistências de todos que estão aí envolvidos, né? Tanto dos alunos, que às vezes não estão acostumados a ter uma perspectiva, assim, de uma prática mais dinâmica, colaborativa entre os professores, e da nossa parte, enquanto professores, né? Às vezes a gente está ali já no nosso planejamento, né? E aí a gente quer seguir nesse caminho, porque sabe que, pelo menos dessa maneira, a gente consegue desenvolver alguma coisa bacana. Então, existe resistência, e existe resistência também por parte da gestão da escola, que às vezes não tem não disponibiliza muito espaço ali para esse diálogo que é extremamente necessário. Então, existem resistências de muitos os lados, né? Temos também a questão da rotatividade de profissionais. Quando a gente pensa nessa rotatividade, que acontece de um ano para o outro, e às vezes até mesmo dentro de um mesmo ano, um momentinho, a gente então entende que a escola ela é espaço ali para um número grande de profissionais. Então, às vezes, entra um profissional novo na escola, aquele profissional que tinha participado de um projeto no ano anterior saiu. Então, é uma descontinuidade nos projetos que a gente consegue desenvolver nas escolas. Então, essa pode ser um problema, isso pode ser um problema. Porque, às vezes, de um ano para o outro, a equipe que está lá na escola pode ser uma equipe totalmente nova, e aí aquilo que foi desenvolvido no outro ano anterior pode, às vezes, não dar mais certo, né? Não quer dizer que não possa existir uma outra possibilidade de um novo planejamento, de reaver aí planejamentos passados e iniciar novamente algum projeto bacana, né? Mas sim, foi listado aí como um dos grandes limites e desafios, tá? Das ações interdisciplinares. Temos também a questão da formação disciplinar. Então, o que a gente ouve, né, muito, quem trabalha com formação, quem está ali dentro do contexto das escolas, é que nós tivemos uma formação extremamente disciplinar, né, cada um dentro da sua caixinha. Então, que a gente conseguir extrapolar isso, exige sim uma questão de vamos adentrar um mundo praticamente novo, né? Então, isso, inclusive, pode ser um dos motivos das resistências que eu comentei ali em cima, tá? Então, essa preocupação também de, nossa, eu não vou dar conta, eu não tive uma formação que falava sobre física, então, poxa, será que eu consigo? Mas, justamente, se a gente pensa a interdisciplinaridade numa perspectiva de que não é para eu saber tudo, eu vou me ajudar, eu e os meus colegas estaremos juntos ali trabalhando uma mesma temática. Aí a gente passa a entender melhor que, tá bom, não é o meu domínio mesmo, né? Eu vou tomar conta daquilo que eu entendo melhor, o meu colega vai tomar conta daquilo que ele entende melhor. E juntos a gente consegue bolar uma coisa bem bacana. E também, por fim, aqui destaquei a questão do tempo de planejamento coletivo. Também já dei uma pinceladinha um pouco antes, mas é isso. Se a gente não tem um espaço de diálogo, né, dentro das nossas escolas para conversar sobre possibilidades de ações interdisciplinares, como que isso vai sair do papel? Na verdade, não chega nem a estar num papel, né? Então, é muito importante que isso exista, que isso aconteça, tá bom? Bom, e aí esse mesmo artigo, né, traz também a questão, né, da Stamberg, traz que, apesar de todas essas dificuldades, né, a gente precisa, então, o nosso querer deve prevalecer, e assim, né, então são várias as pedras que eu sei que existem nesse caminho, né, mas como a gente pode, então, reduzir, vamos dizer assim, essas pedras, né, porque ainda assim sempre vão ter algum tipo de dificuldade, né, a gente sabe muito bem. Então, uma das possibilidades é vocês pensarem ali na coletividade dos professores, juntamente até mesmo com os alunos, né, estudantes, quais são temas de interesse para a minha realidade ali? Porque começar com um tema de interesse já pode fazer uma grande diferença, né? Então, fazer uma enquete, verificar o que está ali de mais, sabe assim, mais no ar, vamos discutir sobre isso, pode ser que isso já garanta aí uma boa
eficácia aí desse, não é uma palavra que eu queria encontrar, mas, bom, que dê certo esse projeto, tá? Bom, formações interdisciplinares, né, um outro ponto que pode ajudar. E aí, agora sim, nesse sentido, nós aqui da área de ciência da natureza, os formadores, a gente está tentando correr atrás desse tempo perdido. Então, se existia uma falta de formações interdisciplinares para dar ideias, sugestões, nossa função aqui, nossa missão aqui é a gente garantir o maior número possível de formações interdisciplinares para vocês também, tá? Atividades de desdobramento que prevejam ações colaborativas, esse é o outro ponto. Ou seja, também não adianta a gente só trazer a formação, né, interdisciplinar e aí, na hora do desdobramento, não pensar de maneira alguma numa ação colaborativa entre vocês aí das unidades escolares. Então, também, vocês vão perceber que os nossos desdobramentos sempre vão estar ali indicando, né, se possível, trabalhem juntos, né, dialoguem juntos, peçam esse tempo para conversar sobre possibilidades interdisciplinares, tá bem? Então, é uma maneira que a gente está enxergando, pelo menos neste momento, de também auxiliá-los nesse planejamento. Com certeza, se existe, então, esse espaço de diálogo e para o planejamento coletivo nas escolas, isso também é uma forma de auxiliar aqueles professores interessados, né, a desenvolver essas ações e, portanto, superar as dificuldades que possam vir a acontecer no meio do caminho, tá bem? A gente acredita muito também num processo formativo, né, que a gente, enquanto professores, e agora numa formação continuada, né, nesse compartilhamento de experiências e saberes. A gente tem muito conhecimento, a gente guarda, né, foi acumulando ao longo de toda a nossa trajetória muitos saberes docentes. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é compartilhar isso com os nossos colegas, e dentro de uma unidade escolar, isso pode ser muito potencializado, porque aí eu vou ver, poxa, o meu colega ali desenvolveu uma coisa na outra turma, que às vezes eu posso também desenvolver na minha, né? Como eu comentei, às vezes tem aquela rotatividade das escolas, então às vezes um professor que está chegando novo pode trazer também novas ideias. É muito importante ter esse momento, e também, por último, aqui eu trago reflexão e compreensão sobre todo o processo, que existam não só o momento para planejar, mas que depois vai ter, ao longo de todo o processo da ação, também momentos para vocês pararem e refletirem sobre aquilo que aconteceu. Como eu comentei na 15 dias atrás, na nossa formação passada, às vezes necessário, né, ajustar a rota. Às vezes um primeiro planejamento levava para um caminho, mas no meio do projeto, no meio dessa ação, verificou-se que era necessário mudar um pouco aqui o ângulo. E aí tudo bem. E aí, como que a gente descobre isso? Se existe esse momento também para diálogo, tá bom, entre os professores. E, por fim, trago aqui uma imagem, né, representando ali, talvez, uma sala de aula dos professores, uma sala dos professores, desculpa, né, um momento aí onde vocês podem discutir, ou melhor falando, né, um momento de ATPC, né, onde vocês vão estar juntos para um objetivo único ali, de desenvolver uma ação interdisciplinar. Então, entendam, né, que eu vou ler aqui um trechinho também do trabalho de Stamberg, que fala justamente dessa importância desse trabalho, desse momento coletivo, né? Então, o espaço de cooperação e reflexão. Portanto, poderia constituir-se numa estratégia para a superação de muitos problemas da prática dos professores e de suas angústias cotidianas, né? Um espaço de socialização de ideias e do enfraquecimento de resistências à mudança, de formulação conjunta de medidas para o melhoramento do trabalho escolar, né? Quer dizer, é isso, a gente entender este momento formativo, e aqui no nosso caso, o momento formativo que acontece posterior, né, à formação, como uma estratégia para superar todas, né, não digo, mas muitas das dificuldades que possam vir aí a aparecer para vocês, né. Além disso, né, então, a prática interdisciplinar, ela pode tornar possível a autocrítica, né, de práticas que você já vem desenvolvendo, e, portanto, também o acompanhamento constante, né, do projeto político-pedagógico escolar, né, favorecendo inovação em sala de aula, e proporcionando uma formação permanente. Então, entendam, né,
A gente entende, na verdade, uma formação continuada como essa formação que acontece entre pares, né, essa formação horizontal. E mais potente ainda é a formação dentro da própria escola, né? Então, Antônio Nova, um importante pesquisador português na área de formação de professores, ele traz que o aprender contínuo é essencial, né? Se concentra em dois pilares, né? Quais são esses dois pilares? O primeiro é a própria pessoa, né? Como agente ali, aquele que vai botar em ação essa formação. E, em segundo lugar, a escola, né, que deve, então, garantir um crescimento profissional e permanente. E é nessa perspectiva que a gente está, então, delineando as nossas práticas aqui enquanto formadores, tá bem? Bom, então tivemos um bom aprofundamento teórico sobre interdisciplinaridade, espero que vocês tenham aí aproveitado, e vamos agora para aquele momento quando eu trago algumas notícias, informações sobre as próximas formações que vão acontecer, então, daqui uma semana, tá bom? Lá na formação de ano e série. Chegaremos, então, na nossa última formação do bimestre. Vejam aqui a formação que vai acontecer no dia 14 de abril. E aí, eu comentei na semana, 15 dias atrás, que as duplas iam trocar. E, de fato, vão, tá bom? Então, vocês acabaram de ter uma formação que foi Ciências e Física, e Biologia e Química. Na semana que vem, vocês vão ter outra dupla. Vai ser Ciências e Biologia e Física e Química, tá bem? Então, só para vocês já irem se acostumando com essa ideia de várias práticas aí, várias formações interdisciplinares. Vamos entender quais são as temáticas que a gente vai, então, abordar em cada uma dessas formações. Para ciências, né, vamos trabalhar com essa habilidade essencial aqui, que eu vou ler para vocês, tá? Identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica, raio-x, ultrassom, ressonâncias nuclear e magnética, e no tratamento de doenças, radioterapia, cirurgia óptica, a laser, infravermelho, ultravioleta e etc. Essa é a habilidade que a gente vai estar trabalhando com foco ali no 9º ano. Mas, conjuntamente, né, a gente vai estar junto com biologia, como eu já mencionei, e aí o formador de biologia também vai dar ênfase nessa outra habilidade lá da 3ª série do ensino médio. Vamos ver. Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos da aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Bom, fica claro que sim, essas duas habilidades existem aí formas de relacioná-las, e é isso que a Evelise e o João vão acabar trazendo na formação seguinte, tá bem? E ainda com um bônus, né? Como a gente trabalhou nessa formação de etapa com os temas transversais, eles também vão trazer essa perspectiva, né, de dialogar com um tema transversal e pensar num projeto de 3 etapas. Então, vai ser super bacana essa próxima formação, não percam, tá bem? A primeira etapa vai ser um levantamento de conhecimentos prévios, a segunda etapa, algumas abordagens, que vão ser super interessantes, e tem ainda uma terceira etapa de divulgação científica. Então, já estou dando aqui uns spoilers, eu gosto de falar assim, para vocês terem uma noção de como é imperdível a próxima formação de ano e série, tá? E agora vamos entender como que vai acontecer a outra formação, que é de Física e Química. Bom, em Física, vamos lá, a habilidade que a gente selecionou é reconhecer o ciclo de energia do universo e sua influência nas fontes de energia terrestre. Bom, bem ampla, né, essa habilidade. Vamos perceber agora com o que a gente vai dialogar lá na Química. A habilidade que a gente selecionou, então, para ser trabalhada na perspectiva, né, da Química é realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para corporações que visem a sustentabilidade. Muito bacana também essa abordagem aí que vai acontecer entre Física e Química. Da mesma maneira, né,
os formadores, o Márcio e a Andrea, vão trazer também uma proposta de projeto, trabalhando um tema transversal, e aí também dividido em 3 etapas, né? Eles vão trazer, aí já é um pouco diferente do de Biologia e Ciências, eles vão trazer uma introdução ao tema, vários experimentos bacanas, né? Sobre pilhas, baterias e consumo de energia, e para finalizar, uma reflexão. Então, também está imperdível. Agora, vocês já sabem, né, dependendo aí da área, para os professores que estão lecionando mais de um componente curricular, já dá para saber mais ou menos o que vocês podem esperar da próxima formação, e inclusive selecionar aquela que mais agradar, tá bom? Para vocês acompanharem junto com a gente. Bom, depois de contar um pouquinho para vocês como, né, vão ser as próximas formações, a gente traz agora, no terceiro momento, as sugestões de atividades, né, a serem desenvolvidas aí nos desdobramentos do ATPC nas escolas, tá? Como sempre. Então, olha lá a frase que a gente coloca aqui no começo do slide, que é bem isso que a gente quer reforçar, né? Então, olha lá. Apropriem-se, tá certo? Desse momento formativo com os pares, pois as discussões estabelecidas nas escolas são as mais ricas e com maior potencial de transformação. Tá? É isso mesmo. Então, espero realmente que, além da nossa formação, vocês consigam ter esse tempo para trabalho colaborativo, tá? Nas escolas. Então, o que a gente planeja? Primeira coisa, né? Se vocês já estão vindo num desenvolvimento de um planejamento interdisciplinar, é o momento, então, para dar continuidade. Então, a gente não quer nunca... eu comentei lá no comecinho da formação, a gente não quer achar que cada formação é nova e aí propor algo novo. Não, a gente está entendendo que existe uma continuidade. Então, se vocês já começaram um planejamento lá atrás, poxa, aproveitem esse tempo para, né, ou finalizar o planejamento, ou começar, então, se já, as práticas já começaram a acontecer, então vamos começar a avaliar, refletir sobre, tá? Então, deem andamento a essas práticas que vocês já vêm desenvolvendo. E também, né, então, ou caso vocês ainda queiram iniciar alguma discussão com base nos temas transversais que a gente apresentou na formação de hoje, conversem com outros professores da sua unidade escolar, a fim de pensarem, né, e planejarem projetos temáticos. Então, Mariana, a gente ainda não conseguiu se organizar, vamos partir para agora para organizar alguma coisa. Então, ótimo, ó, na formação de hoje, a gente já trabalhou com os temas transversais. Será que dá para a gente, dentro daquelas temáticas, pensar em alguma que vai, então, potencializar, facilitar o trabalho interdisciplinar? Maravilha, tá bom? Lembretes. Então, vamos lá. Como sempre, a gente também, né, gosta de reforçar a importância de exercitar a escrita reflexiva, né, essas narrativas que vão descrever, então, as ideias, reflexões sobre os pontos que a gente está discutindo na formação de hoje, ou nas passadas. Então, assim, sempre é legal ter um caderninho, né, às vezes um arquivo do Word, para vocês anotarem pontos chaves, né, coisas que foram vindo na cabeça conforme a gente vai conversando aqui, né, então, pensem que a gente gostaria de estar dialogando com vocês no chat, talvez aquilo que vocês fossem colocar no chat, vocês podem estar escrevendo aí no caderninho de vocês, tá bom? E aí também não se esqueçam que vocês sempre poderão, né, entrar em contato com a gente através lá do nosso formulário da Comunidade de Ciências da Natureza, além de explorar, né, e postar as suas práticas, as suas boas práticas nos nossos Padlets, tá bem? E aí aproveito então aqui, como sempre também, trago novamente os links, tá? Vocês deem print nessa tela. A partir da próxima formação, a gente vai trazer já um QR Code para facilitar o acesso de vocês, mas gostaria de comentar que a cada dia a gente está tendo mais postagens, a cada formação a gente percebe novas postagens, novos comentários, tanto ali, principalmente no formulário, então gosto de fazer essa pausa neste momento para agradecer a participação de todos. E aí, quero, então, particularmente, né, agradecer a professora Paula, que comentou sobre que gostaria de ter novas sugestões de atividades mão na massa e de baixo custo. Então, professora Paula, fique aqui com a gente nas próximas formações, a gente vai estar sempre pensando nessa perspectiva, uma perspectiva de trazer experimentos, aulas que deem
para serem desenvolvidas por professores que estão dentro de um contexto mais privilegiado, né, com maior suporte, mas também sem deixar de lado, né, outros contextos, às vezes mais desfavorecidos, que então precisam ter ações aí e práticas de baixo custo, tá? Então pode ter certeza que a gente vai com certeza trazer isso. A professora Cláudia fez um comentário sobre que tinha gostado da aula prática de química do refrigerante, que legal, professora Cláudia, e ela comentou inclusive que ela ia replicar, né, na sua escola, então estou agora aguardando, professora Cláudia, a sua postagem depois lá no Padlet de Química. A outra professora Paula Camilo, comentou que tem gostado bastante dos ATPCs, que são bem elaborados, muito obrigada. E aí, gente, vou puxar a orelha, assim, dos professores de Física, Biologia e Ciências, porque ainda não tem ali muitas postagens no Padlet. Em compensação, vou dar meus parabéns para todos os professores de Química. Então, professora Nathalie, Ricardo, Tatiane, Késia comentaram, fizeram várias postagens lá. Então, verifiquem, gente, entrem nesse Padlet de Química, tem várias já boas práticas, vocês podem interagir entre vocês, curtir as postagens. Então, usem esse espaço para também dialogar, né? Às vezes aqui é uma possibilidade de dialogar com toda uma rede, né? Não apenas com a sua unidade escolar. Bom, sistematizando então a formação de hoje, né? A gente revisitou aquela estrutura das formações de ciências da natureza, né? Do programa de recuperação e aprofundamento neste primeiro bimestre, né? Já daqui a pouquinho estaremos chegando nas formações do segundo, com uma nova dinâmica, a gente vai trazer isso para vocês. A gente conseguiu aprofundar as nossas discussões sobre a interdisciplinaridade, né, no ensino de ciências da natureza. Então, como que foi para vocês essa discussão, né? A gente pode pensar em aprofundamentos maiores, a gente pode pensar, às vezes, em trazer mais exemplos. Lembrem que a nossa formação de etapa busca mesmo esse aprofundamento, enquanto que a formação de ano e série acaba trazendo mais exemplos práticos ali de cada um dos componentes, mas deem a sua opinião, então, o que vocês acharam, né, de toda essa discussão que a gente desenvolveu ao longo do primeiro bimestre, coloquem lá no formulário, tá bom? A gente já sempre faz o nosso merchan do formulário. E aí também a gente, no finalzinho, né, da nossa formação de hoje, a gente conheceu as sugestões de atividades para os desdobramentos das escolas, tá bem? Aqui são as referências que a gente usou, então, de novo, está aqui a referência de Fazenda, Japiaçu, Mosene Osterman, tá bem? Tem mais uma página aqui ainda da Stamberg, que comentei, fiz vários, a gente trouxe vários slides discutindo esse artigo dela, tá? Então, fiquem à vontade para baixar a pauta, para buscar esses artigos depois também, caso queiram se aprofundar. Eu vou parar aqui o compartilhamento, para vocês me verem melhor. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos aí, de assistirem a nossa formação, né, dos comentários que vocês vêm fazendo no formulário, né, as postagens no Padlet, e é isso, gente, a gente quer estar cada vez mais próximo de vocês, podem ter certeza que foi levando em consideração esses comentários que vocês têm feito, que a gente pensou nas propostas, né, a gente fez uma proposta de formações para o segundo bimestre, então tá bem bacana. Espero mesmo que vocês gostem. E aí a gente vai conversando, tá bem? Então, um bom restinho de semana para vocês. Descansem também no final de semana, que está chegando, tá? E a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau, tchau.